E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser uma maçaroca, então vocês vão ter que prestar muita atenção se vocês não quiserem se perder, porque vai ser muito fácil se perder aqui. Eu vou fazer uma quantidade de conexões tão grandes, assim, de assuntos completamente distintos, que nem eu sei direito onde eu quero chegar, mas eu tenho muita informação para compartilhar com vocês. Eu acho que, assim, baseado nos feedbacks que vocês me dão, eu percebo que vocês gostam muito quando eu tiro coisas do BDO e passo para a vida real, né? Quando eu faço assim correlações entre as coisas que a gente tem no jogo e na vida real para o jogo, vocês gostam muito. E por demanda, porque vocês gostam desse tipo de coisa, eu vou fazer um vídeo que vem recheado disso, né? Então hoje a gente vai falar sobre oferta e demanda. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso no canal. E quando eu falo parece que vocês gostam, porque por eu não ser economista, eu não uso economês. E por eu não usar o economês, aquelas palavras difíceis, parece que com um monte de palavrão no meio das minhas frases, vocês se entendem e vocês sentem o diálogo próximo de vocês. E o meu objetivo aqui é esse. Então a gente vai falar sobre oferta e demanda, o quanto entender isso pode fazer você se dar bem no joguinho, na vida, e o quanto a oferta e demanda pode fazer você entender o mundo onde você vive e o país onde você vive. Isso é de extrema importância. Junto com isso, eu quero dar mais 2 centavos de contribuição a esse assunto. Gente, vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz sobre 2 centavos a respeito da consciência negra. E eu acho que a gente não tem que falar disso só uma vez por ano quando cai o feriado lá. A gente tem que falar sobre isso o tempo todo. E é por isso que eu finalmente estou quase trazendo o Red e vou trazer outras pessoas aqui também, pessoas com quem eu quero conversar aqui, para isso daqui também virar um canal de diálogo e também virar um canal de discussão saudável, sem treta, sem nada disso, sem apelação, sem esse negócio de querer gerar view, mas conversa com conteúdo, conversa com densidade. É isso que eu pretendo trazer. Mas eu quero dar mais 2 centavos em relação a isso, porque eu tive uma conversa muito gostosa sobre o assunto ontem, e como vocês gostam quando eu compartilho as minhas experiências de vida, eu vou fazer isso. Tudo bem? E aí a gente vai acabar falando enfim, não sei do que a gente vai acabar falando, vamos fazendo, vamos fazendo. Por que eu tenho falado tão pouco de BDO? Porque BDO pra mim tá chato. Embora eu esteja feliz porque eu tô batendo metas e metas e metas e ganhando dinheiros e podendo tentar pen aí toda semana com um monte de item, eu não tô aprendendo nada novo por falta de vontade de explorar, e por não ter nada novo eu tenho pouca vontade de compartilhar as coisas aqui também. Vocês me pedem bastante conteúdo de coisa que eu já fiz e que tá aí perdido no canal. Eu fico com preguiça de fazer de novo, porque eu acho que eu não tenho que ficar me repetindo aqui. Mas eventualmente quando eu descobrir alguma coisa que eu realmente queira compartilhar com vocês, com certeza vai ter, ok? Gente, oferta e demanda. Vocês já ouviram coisas... A sabedoria popular é incrível. Não tem quando você olha para um negócio assim e você fala que absurdo esse negócio aqui, a venda, e aí assim, na verdade, aí vem alguém e fala assim, você tá vendendo aí é porque tem quem compra, né? Isso é de uma sabedoria incrível, porque assim, se está à venda é porque tem quem compra, se você tem oferta é porque você tem demanda, um gera o outro. Então assim, e são sempre micro decisões daquilo que vale mais a pena que fazem você decidir o que você quer fazer. E você entender o porquê da demanda, entender o porquê da demanda é fundamental para você controlar e programar a sua oferta. Então você entender por que é que as pessoas estão comprando determinada coisa, em que quantidade elas querem, quando elas querem, por que elas querem, é de essência, é essencial para você conseguir se planejar e ver o que você vai ofertar para o mercado. Então eu vou dar exemplos para vocês. Eu vou mostrar minha tabelinha aqui, ó, que eu uso. E eu uso muito essa tabela aqui para ver quanto que eu estou gastando e quanto que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o zinco ele está num preço irreal, ele deve estar uns 4.500. Então, se eu gastar 4.500, eu vou gastar 9.000 num derretido. Eu vou gastar 5 derretido para fazer um lingote. E esse lingote, se eu comprar zinco hoje, ele vai me custar 19k. E mesmo que eu fizer em grana, se eu for vender um lingote de latão lá, ele vai me dar em 10 unidades 141. Você não está entendendo nada, né? Eu vou explicar de novo. Vamos supor que eu venho aqui no mercado hoje
Então eu vou aqui no mercado e vou colocar aqui zinco. Uma unidade de zinco está 4.820 e não tem para vender no mercado. Se eu jogar aqui 4.820, eu vou descobrir que eu vou gastar 9.640 para fazer um derretido. E a quantidade de derretidos para fazer um lingote vai custar isso daqui. Um lingote vai sair 21k para mim. E eu vou vender 10 em Valência. Mesmo que eu empacotar em grana, eu vou vender 10 em Valência por 141 mil. O que eu estou mostrando para vocês? Que se eu comprar zinco no mercado e fizer um lingote de latão, quando eu entregar em Valência, eu vou perder dinheiro. Eu vou perder dinheiro. Por que eu faria isso? Não faria porque eu não sou burro. Então eu não faço. O que eu faço? Eu vejo quando é que vale a pena fazer isso daqui. E para mim só vai valer a pena quando isso daqui tiver mais ou menos uns 1.500. Então eu vou ficar observando esse gráfico aqui. Eu vou ficar observando esse gráfico. E o dia que esse preço bater, já foi 478, eu comprei muito por 390, eu comprei muito por uma quantidade pífia. O dia que isso daqui voltar a ser o que já foi um dia, o dia que ele voltar a ser o que já foi um dia, aí eu começo a comprar para fazer lingote de latão novamente. Por que é que não se faz lingote de latão novamente? Por causa do PET do oceano. Porque o PET do oceano, ele demanda esse material aqui, não o lingote de zinco e não o zinco derretido, mas ele demanda esses lingotes. E o cara que quer fazer o navio, ele não quer ir lá coletar o zinco, porque a ferramenta dele é ruim, a coleta dele não está upada, ele tem pouca energia, ele grinda muito, ele tem muito dinheiro, ele é rico. E quando ele fala assim, puta, eu preciso de 100 lingotes desse daqui, ele já quer vir aqui e quer comprar. Percebe? Então, o que foi que fez o preço do minério de zinco disparar, sair, deixar de ser o que ele já foi um dia para ser esse absurdo que ele é hoje? O que fez isso foi a motivação das pessoas em comprarem esse lingote de zinco no mercado. Então, o lingote de zinco fez com que o minério, o fragmento e o derretido de zinco aumentassem muito em preço, aumentassem muito em valor. Então, o que você faz? Vamos supor que você tem muito zinco guardado. Então eu estou lá em Valência. Eu estou em Valência. Vamos ver quanto de zinco que eu tenho aqui. Eu tenho aqui 125k de zinco, que eu posso vender por quase 5 mil cada um. O que você pensa nessa hora? Então vamos pegar e derreter tudo. Vamos fazer uma festa, vamos derreter tudo. Se eu derreter tudo isso daqui, esses 125 mil, eles vão virar aproximadamente 65 mil derretidos. E esses 65 mil derretidos, eles vão virar uns 18k de lingote de zinco. Beleza. Se eu pegar 18k de lingote de zinco hoje e multiplicar pelo preço de 72 mil, eu tô rica, né? Eu tô rica, eu consigo aí 1 bi, tranquilamente, se eu liquidar tudo isso no mercado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai derreter tudo. Por quê? Porque aí a gente vai colocando no mercado. É inteligente fazer isso? Não é. Não é. Porque esse preço aqui, ele é indicador do interesse momentâneo das pessoas nesse produto agora. O preço do lingote do zinco, vamos voltar lá, o preço do lingote do zinco, ele é um indicador de interesse momentâneo das pessoas. Então, assim, uma semana atrás as pessoas estavam dispostas a pagar mais ainda. As pessoas estavam pagando 135k em um lingote. Nessa época aqui, eu vendi uma caraiada, eu vendi um monte. E por ter colocado tanto, e por um monte de gente ter percebido que estava tão caro assim, e por um monte de gente ter colocado tanto a 135, é que o preço despencou de novo. E aí ele foi para 70, 80 e agora caiu de novo e está nesse patamar. O que é que está fazendo isso daqui cair? É porque quantas vezes você precisa de 100 lingotes de zinco para fazer um navio? Quantas vezes você fará um navio e quantas vezes você fará um equipamento do navio? Talvez cada jogador vai fazer uma vez. Então, o fato de hoje, o fato de a semana passada, o fato de num fim de semana específico, uma guild ter se reunido e falado, cara, vamos todo mundo fazer o nosso navio, e todo mundo ter ido para o mercado e falado, eu quero lingote de zinco e eu vou pagar o preço que for porque eu sou rica, o fato das pessoas terem colocado isso na cabeça delas em um dado momento do jogo, não significa que esse preço ele vai se sustentar ao longo da vida. Não significa que esse preço vai se sustentar ao longo da vida. Então, se eu tivesse pego todo o meu zinco nessa semana aqui e derretido tudo e feito tudo de lingote, o que eu poderia? Eu poderia me deparar com um servidor que não quer mais fazer navios porque todo mundo que queria já tem o seu. Então, quem queria já fez e quem não fez até agora também não vai fazer. Então, se em determinado momento as pessoas não quiserem mais lingotes, o que vai acontecer com o preço delas? Vai despencar ao ponto de ficar mais barato do que um lingote de latão.
Então, o dia que esse lingote aqui ele estiver mais barato do que este lingote aqui, do que esse lingote aqui que é de 14, porque aqui a gente está falando de 10 unidades. O dia que esse lingote ele cair para um preço inferior a 14K e vai cair, isso é uma questão de tempo. O dia que esse lingote ele cair para um valor inferior a 14K, aí o que eu vou fazer? Eu vou perceber que o derretido também está caindo de preço e que o fragmento dele também caiu de preço. O dia que o fragmento dele cair de preço, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a fazer o lingote de latão. Eu vou voltar a fazer o lingote de latão. E até esse lingote de latão voltar a valer a pena, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar acumulando esses outros lingotes aqui, que são de aço e de bronze, porque eles ainda dão lucro. Você está percebendo que assim, a oferta e demanda, por mais que você não enxergue, por mais que você não tenha consciência dela, ela vai regulando tudo o que vai valer a pena para as pessoas fazerem, e as pessoas elas vão mudando de opinião, elas vão mudando de opção, elas vão mudando de escolha, elas vão mudando de rumo conforme o interesse das pessoas. Então, assim, vários anos atrás, não sei por que diabos as pessoas colocaram na cabeça dela que se você chamasse um picolé de paleta mexicana, e colocasse mais fruta do que água, aquilo teria um valor enorme e as pessoas pagariam o preço que fosse por aquilo. O que gerou? Gerou um direcionamento de capital enorme no investimento para fazer esses picolés gostosos. Chegou uma hora que você tinha tanta paleta mexicana aqui no centro de São Paulo, que deixou de ser raro. Deixou de ser uma coisa que te destaca como pessoa, chegar lá no escritório e falar, gente, eu comi uma paleta mexicana que é divina, que é muito boa. Enquanto você tinha esse valor agregado, o valor simbólico de consumir uma paleta que é rara, que só tem num lugarzinho ali do tio, que sabe muito, que manja muito de fazer aquilo, enquanto ele tinha esse determinado valor, as pessoas estavam dispostas a pagar. Quando todo mundo começou a derreter zinco e fazer lingote, quando todo mundo começou a moer fruta e fazer paleta, isso deixou de ser extremamente valioso. E aí o que fez? Com uma oferta muito grande, o preço caiu lá embaixo. E aí quem perdeu dinheiro investindo no final ali em paletas mexicanas, teve que vender o negócio para abrir um negócio de frozen gurt. Um negócio assim. Perceba, talvez esteja errando a ordem das coisas, mas sempre tem uma moda, sempre tem uma moda. E sempre tem um monte de gente que segue essa moda falando, nossa, isso tá dando dinheiro. E eu vou lá e vou fazer exatamente. Só que quando você é a milésima pessoa que fala, nossa, isso tá dando dinheiro, você chega no final da festa. E se você começar a derreter zinco agora para vender, tudo bem. Se você tiver guardado lá, derrete e vende. As pessoas ainda estão comprando, ótimo. Mas se você derreter tudo que você tem, se você sair comprando zinco desesperadamente, derretendo tudo para deixar na forma de lingotes, pode ser que chegue um momento em que as pessoas não queiram mais. E aí você vai ter que sucatear o seu preço, ou então você vai ter que casar com esses lingotes para o resto da sua vida. E você não pode desderreter o negócio, você não pode ter fragmentos derretidos e você não pode ter o fragmento de minério de zinco, uma vez que você já fez o negócio. Percebe? Então, você saber por que as pessoas estão fazendo determinada coisa, o que as motiva, o que gera interesse nelas para fazerem aquilo que elas estão fazendo, é de fundamental importância. Agora, tem outra coisa também. Entender essa demanda pode fazer você entender a precificação das coisas. E pode levar você a reflexões muito mais profundas a respeito do mundo em que a gente vive. Por que um show aqui de uma banda estrangeira custa R$ 500? Por que custa R$ 500 um show? É porque essa banda vale? É porque a passagem de avião é cara? Não, não é porque a passagem de avião é cara, porque a gente está falando de um show aqui que junta 10 mil pessoas. Você colocar o custo da passagem aérea da banda, o custo de hospedagem da banda, é ridículo. Ah, mas é que um show ele envolve muito preparo. Sim, mas um show como o Rock in Rio, sim, requer estrutura, mas cabe gente pra caramba. Então quando você rateia, quando você divide esse custo por pessoa, o custo por pessoa ele é muito pequeno, ele não é 500 conto. Ele não é 500 conto. A mesma coisa acontece com produtos da Apple e a mesma coisa acontece com os carros em versões sofisticadas. Aí você fala assim, não, mas é porque o governo cobra muito mais imposto. Muito imposto. Sim, mas não é só o imposto que justifica isso. Não é só o imposto que justifica isso. Os impostos deveriam ser mais baratos? Deveriam. Deveria ser uma demanda da massa, que esses impostos eles fossem mais contidos. Se você tem uma redução de imposto e uma redução de preço, você aumenta o volume. Se você aumentar o volume e a fiscalização, você aumenta a arrecadação e você melhora para todo mundo. Mas isso é muito mais complexo do que parece, então calma.
Cuidado com esse negócio de que todo mundo é burro e a solução é simples, e se fosse eu ia lá e fazia, porque talvez não, talvez falta conhecimento, assim, para afirmar um negócio desse. Mas o que eu quero dizer vem a Harley Davidson pro Brasil e eles colocam na ponta do lápis todo o custo. É caro pra caramba produzir aqui, a nossa mão de obra é ineficiente, a nossa logística aqui é toda confusa, tem um monte de coisa ruim, tem, mas aí quando você chega ao produto final e joga imposto em cima disso, ainda está muito mais barato do que está na loja. E por que é caro quando está na loja? É porque as pessoas elas têm uma demanda estragada ou danificada pela nossa cultura. Porque uma Harley, um Camaro, um determinado item, eles têm um valor não apenas pelo produto, mas eles têm um valor simbólico muito grande. Isso é uma coisa intrínseca, é uma coisa cultural, enraizada na nossa cultura que a gente não vai conseguir tirar tão cedo, mas a gente precisa discutir sobre isso. Por que a gente precisa discutir sobre isso? Porque se a gente começar a convergir como sociedade para uma sociedade em que não vê valor simbólico em ter comparecido a um show, aí mais pessoas poderão ir assistir o show pelo show e não pelo valor simbólico de falar que foi. É impressionante, mas muita gente que vai pra Disney nem gosta dos personagens da Disney. Muita gente que vai pra Disney nem gosta do Pato Donald e nem se diverte no parque, mas ela precisa das fotos. Quando você pergunta qual que é o maior patrimônio da pessoa da viagem da pessoa que fez a viagem pra Disney, na grande maioria das vezes o maior patrimônio dessa viagem é a herança em fotografias que ela pode mostrar para os outros e não a experiência que ela viveu lá. E não deveria ser assim. Então tem gente que gosta de ostentar. Olha, eu fui no show do Aerosmith, e eu também fui no show do U2, e eu também fui no show. Nossa, eu adoro show. E quando ela diz isso, eu fui no show, eu fui não sei no que. Ela tá dizendo, eu tive 500 conto em fevereiro, em março eu também tive 500 conto, e em setembro eu também tive 500 conto. Eu sou uma pessoa organizada que consegue consumir aquilo que tem desejo. Na verdade é isso que ela tá dizendo. Porque nós damos valor simbólico a determinadas coisas que nem teriam. Então, se as pessoas elas não enxergassem valor simbólico nessas coisas, talvez elas não se submetessem a pagar, talvez a demanda não se submetesse. Por que as pessoas estão cobrando 70k? Por que a semana passada as pessoas cobraram 135k em um lingote de zinco? Por que foi que os jogadores loucos fizeram um negócio desse? Se antes eu vendia por 7, 8? Por que as pessoas fizeram a loucura de colocar o produto a vender por 135? Porque tinha gente querendo comprar. Enquanto tiver gente querendo comprar, as pessoas vão colocar naquele preço. Porque elas sabem que elas liquidarão. E não interessa se eu vendi por 135k um lingote que eu gastei 5k para fazer. Foi isso que eu gastei? Nem isso. Eu gastei 2,5k para fazer. Então, um lingote que eu gastei 2,5k para fazer, eu vendi por 135k num fim de semana. Você acha que eu vendo com culpa isso? Não, porque para a pessoa que está comprando para fazer navio, aquele lingote vale aquilo que ela está pagando. Então, se para a pessoa que está comprando o ingresso e esse ingresso vem junto com ela uma fotografia que vai durar para sempre, uma selfie que ela vai poder postar no stories dela para sempre, dizendo que ela foi no show do U2 em 2013 e que ela foi no show do Aerosmith em 2010 e que ela esteve no Rock in Rio em 2011, significa que em 2011 eu tinha dinheiro, em 2013 eu tinha dinheiro, em 2010 eu tinha dinheiro. Enquanto as pessoas continuarem comprando por isso, o que você precisa? Você precisa não só do preço caro, mas você precisa de uma quantidade escassa. Você precisa de uma quantidade escassa. Então, qual é o outro fator fundamental para que eu possa conseguir vender o meu lingote a 135? Qual que é o fator fundamental para que eu possa conseguir vender o meu lingote a 135? É que poucas pessoas ofereçam esse lingote. Com poucas pessoas oferecendo esse lingote a esse preço, eu posso cobrar o preço que eu quiser e eu poderia conseguir um preço maior do que esse até, se as pessoas estavam desesperadas para fazer o navio delas. Só que quando mais pessoas se ligaram que isso estava dando muito dinheiro, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a fazer e colocar por 130. Quando eu vi que eu estava vendendo a 135 e tinha um cara vendendo a 130, eu fiquei puto. Eu fui lá e coloquei 115, esse cara foi e colocou 110. Quando eu vi que ficou 4 horas parados os meus lingotes lá e ninguém comprava, eu peguei de 110 e comecei a vender a 100. E olha onde a gente está aqui. Isso é oferta e demanda. Então, se a nossa demanda ela fosse mais disciplinada, se nós discutíssemos mais o valor simbólico das coisas, se nós não nos dispuséssemos a pagar R$ 500 para ir num show,
O que as pessoas perceberiam? Que desses R$ 500, grande parte dele é composto por valor simbólico. É composto por valor simbólico. E vamos supor que, assim, e aí a gente tem um outro problema. A gente tem um outro problema no Brasil que é cartel. Só que cartel merece uma série de vídeos. A gente tem que fazer uma série de vídeos de 2 horas cada um deles para falar sobre cartel. Porque você acha que o problema é corrupção, mas o favorecimento de determinados pequenos grupos ele é muito mais danoso do que a corrupção em si. Ela parou? Parou de cortar. Perdão, eu me perdi, é porque eu estou pensando em muitas coisas ao mesmo tempo que são todas importantes para a gente. Ok. Então, onde eu estava? Se a gente deixasse de ver valor simbólico nas coisas, o que aconteceria? Nós não só teríamos uma queda do preço, mas nós teríamos uma abundância maior também de bandas vindo para cá. A gente teria mais bandas. Tudo bem que aí a gente emperra em não só cartéis, mas também na criação desses espaços que podem receber com uma boa infraestrutura esse tipo de banda. Mas até aí, cara, o nosso interior é gigantesco. Fazer um descampado gigantesco no interior com segurança, com organização, para que essas bandas possam vir aqui, para que mais pessoas possam chegar lá e assistir. Imagina você do interior que mora perto de uns lugares que tem uns tremendos espaços e tem que vir para São Paulo no aperto que é no Morumbi, no aperto que é no Parque Antártica ali, Allianz Parque agora. Você tem que vir nesse aperto para assistir o show de uma banda grande. Imagina se na sua cidade você pudesse reunir 20 mil pessoas por um preço muito barato, uma banda muito boa pela qual você é apaixonado. Vai ter muita gente que vive de eventos que vai falar: nossa, Fausto, como sua visão é limitada, você não sabe a besteira que você está falando. Sim, talvez sim, mas conceitualmente a gente tem um preço, a gente tem um ponto aí, que é o valor simbólico que a gente atribui a determinadas coisas, que está, por exemplo, nos produtos da Apple. O cara que compra um iPad e um iPhone, ele não quer somente o aparelho, ele quer o status que aquele aparelho lhe concede. Então, se você tem uma queda nesse preço, você também tem uma queda do valor. A pessoa ela quer poder dizer que ela pôde gastar R$ 5.000 num celular. E isso faz parte do motivo que faz ela comprar aquele telefone. Senão ela comprar um Xiaomi. Percebe? Quando você pensa num carro e na versão de carros, o que é mais fácil? Você fazer um monte de carros com todos os... o que é mais fácil? Você fazer todo o carro básico ou você colocar aqueles acessórios, aqueles apetrechos, aqueles detalhes que quase dobram o preço do carro e que não faz o menor sentido? Mas a nossa demanda gosta que tenha uma versão sem nada. Para quê? Para que a minha versão com tudo valha. Para que eu mostre que eu subi na vida. Para que eu mostre quando eu ficar preso no trânsito que eu estou numa posição diferente da do outro. Porque nós estamos presos do mesmo trânsito, mas o meu carro tem um desembaçador a mais. Percebe que esse desembaçador não é o que faz o carro melhor, são todos carros iguais, mas as pessoas elas só têm esse valor simbólico porque na fila, para conseguir chegar na Rebouças e ficar parado nela, é importante que o meu carro seja melhor do que o outro. Então não basta ter um carro, não basta você ter um acessório. O seu acessório ele tem que ser melhor do que o coleguinha, senão você é um bosta. E essa cultura é que ela deveria ser combatida. Então você fala, não, mas são as empresas que estimulam isso, Fausto. Eu discordo porque é demanda. Eu já tive uma hamburgueria. E como que chamava o meu X-salada nessa hamburgueria? Meu X-salada nessa hamburgueria chamava salad. Porque quando você fala que o negócio chama salad, a pessoa acha que esse hambúrguer ele tem mais valor do que se fosse um queijo com tomate. Queijo com alface. Você quer um queijo com alface? Não, eu quero um salad. É a mesma bosta. Mas assim, não era bosta porque o hambúrguer era muito bom. Mas é a mesma coisa, só que com um nome diferente ele parece diferente. Então ontem eu estava com a Luana, uma nova amizade que eu fiz com uma pessoa sensacional, que eu gostaria de trazer até junto com o Red para conversar o que a gente tem que conversar. E a gente olhou para um bolo de fubá e tava lá loaf. E como... E eu não aguentei, né? Porque eu falei assim... Porque é uma fatia de bolo. E desculpa se você não manja dos Paranauê de inglês. Mas assim... Eu falei, por que o cara me vende um loaf e me entrega um slice? Que piada ruim, né? Que piada ruim. É porque o loaf, ele é o pão inteiro. O loaf é uma unidade inteira de pão. E o cara tava vendendo uma fatia. O bolo dos caras chamava loaf. E aí a Luana olhou pra minha cara e falou assim, nossa, não podia chamar bolo de fubá isso daí? Porque quando você vê os ingredientes, é a receita de um bolo de fubá.
podia chamar bolo de fubá. Sim, só que aí eu digo, a gente não pode culpar a empresa por fazer isso, porque a pessoa que vem aqui nesse café, ela paga mais caro pelo café, porque o ambiente é muito gostoso, sim, porque o ambiente é vazio e tem lugares para você sentar, sim, também, porque o lugar é agradável e tem ar-condicionado, também, então você paga por tudo isso, está embutido ali no preço, mas a pessoa que vai lá, ela também não quer comprar um bolo de fubá, porque isso ela faz na casa dela, ela quer um loaf. Então estou aqui postando no meu Instagram, estou tomando aqui um frappuccino, café com leite? Não. Com bolo de fubá? Não, com loaf. Essa demanda que encontra valor simbólico nas coisas, ela molda tudo ao nosso redor. E é por isso que isso tudo tem que ser discutido, porque quando você controla a demanda e quando você consegue dizer para a empresa aquilo que você quer através das suas compras, através do seu comportamento como consumidor, você molda aquilo que elas vão colocar para você comprar. E é por isso que eu tenho raiva quando as pessoas elas começam simplesmente a dar hate em tudo que é patch, a dar rage em tudo que a mudança é feita. Porque as pessoas que mais reclamam que o jogo tá uma bosta são as que têm mais dificuldade em condensar em texto aquilo que elas gostariam que o jogo fosse e postar no fórum. Então, assim, quando a pessoa fala que tudo nesse jogo tá uma bosta, eu falo, por que você joga ainda? E você já postou no fórum dizendo que tipo de mudança você gostaria? Mas o que adianta? Ué, o fato de você logar e jogar e o fato de você dizer aquilo que você quer fatalmente influencia na forma como a PeerHub se posiciona. Porque toda empresa ela vai colocar para vender aquilo que vende. Toda empresa vai desenvolver aquilo que os jogadores querem. Pense sobre isso. E aí, assim, por que é tão difícil falar sobre questões ambientais? Porque pouca gente conhece, e aí eu vou atropelar, e eu vou evitar falar muito sobre isso daqui, porque, primeiro, é um tema muito complexo, e segundo, com isso eu posso ativar gatilhos que são desnecessários. Mas as nossas demandas ambientais elas são ruins porque a gente não conhece as necessidades do meio ambiente, os riscos do meio ambiente. Por isso que a gente consegue se perder em desinformação de que o planeta não está esquentando e de uma série de outras coisas. Né? Por isso que a gente cai nessa de que foi ONG, ou que foi não sei o quê. Tá vendo? Eu estou entrando num território perigoso que pode fazer um monte de gente começar né? Eu não quero ativar gatilhos nenhum aí. Mas o fato da gente não saber exatamente que demandas a gente quer faz com que a gente fique refém de um governo que faz o que a gente não entende o que é. Então, quando você não entende o que o governo está fazendo, e aí você fica dividido entre duas narrativas, ou é a narrativa do PT falando que tudo está errado, ou é a narrativa dos bolsominions falando que tudo está certo, quando você se perde nessa narrativa, é porque você não entende o que está sendo feito de fato. Então, a nossa demanda é ruim, porque a gente debate pouco o que está acontecendo. A gente só briga pelo partido. A gente deveria debater sobre a coisa. A gente deveria debater sobre a coisa. A gente deveria debater sobre as questões ambientais e não sobre o governo. A gente deveria debater sobre a economia e não sobre o governo. A gente deveria debater sobre a educação e não sobre o governo. Porque quando nós, como sociedade, decidirmos o que a gente quer da educação, da economia e do meio ambiente, a gente vai conseguir simplesmente pressionar o governo e falar por que é que você não faz aquilo que a gente quer. E aí o governo vai estar em maus lençóis. Enquanto a gente não souber controlar a nossa demanda, a gente não vai conseguir deixar governo nenhum em maus lençóis. A gente vai continuar refém dessa briga de retórica. Isso é um assunto muito importante. E com isso, finalizando aqui, eu quero deixar esse gancho para uma conversa que eu vou ter deliciosa com o Red e talvez com a Luana, em que a gente vai falar sobre a importância do Black Panther, a importância dos produtos para cabelos crespos que estão em abundância no mercado agora e que não são uma vitória, não são uma vitória das pessoas que brigam para que as empresas mudem. São uma vitória das pessoas que começaram a pedir e que quando começaram a ver, começaram a comprar. É que eu não quero ficar falando muito sobre isso agora, porque senão vou estragar uma conversa muito legal que eu ainda vou ter. Né? Então, a importância do Black Panther. Quando a gente estava conversando ontem a respeito desses super-heróis, dessas bonecas com cabelo crespo, eu falei, eu já cheguei ao ponto de dizer que isso era uma grande besteira. Eu já fui uma pessoa que disse que isso era uma grande besteira. Mas aí, quando eu olho para trás, eu lembro que eu também já fui criança. E que as pessoas também ficavam me chamando de japa, japonês, japoronga, japão. E eu não entendi o que isso queria dizer. Até que eu comecei a assistir televisão na Rede Manchete e assistir Jiraiya. E
E esse negócio de você não entender o que você é e não entender como as pessoas te enxergam, e de repente você ter um modelo de pessoa a seguir, por mais infantil e besta que ele seja, pelo menos alguém que te represente, quando as pessoas começaram a me chamar de Jirai, eu falei, tá legal, isso daqui é uma imagem que eu posso tolerar, é uma imagem que eu gosto, é uma imagem onde eu me vejo que me representa. E eis que com 18 anos eu comecei a ler Musashi. E olha, cá estamos, né? E olha, cá estamos. Então, se esses personagens em quem você se espelha são importantíssimos para a formação da sua identidade, dos seus valores, da sua pessoa, se foram para mim, por que é que seria diferente para uma outra pessoa? E por que é que eu teria que forçar uma criança negra a se espelhar num personagem japonês ou branco? Teve uma campanha que foi um fiasco quando uma empresa aí de cosmético colocou uma japa lá para mostrar os produtos. E essa campanha ela foi um fiasco porque japonesa é discriminada na sociedade? Não, é porque as pessoas não se identificam com uma japonesa. Elas olham para uma japonesa e falam assim, não, isso daí não é para mim. O número de japas é muito pequeno, mas esse número de japas muito pequeno não consome dessa empresa. Não consomem dessa empresa popular. E as pessoas negras, elas se identificam com brancos, mas não se identificam com japoneses. Isso é um condicionamento cultural que vem de décadas e eu quero conversar nos próximos vídeos. Espero que vocês se interessem porque é bastante importante. Então esse negócio de dar à pessoa espelhamento para que ela não ache que ela precise alisar o cabelo e que ela pode investir no cabelo dela para que fique bonito do jeito que ela quer e se sente bem, é uma questão fundamental e não é mimimi. E não tem que ser discutida com ódio. Se você está discutindo com ódio, é porque você está discutindo errado, está conscientizando errado. Aliás, você não está nem conscientizando ninguém. Não está nem conscientizando ninguém. Mas debater os valores simbólicos e o valor do cabelo natural que você tem para que ele possa ser bonito do jeito que ele é fundamental para que você mude a demanda. Mudando a demanda, você muda a oferta, e mudando essa oferta e a demanda, você muda toda a sociedade e a maneira como a gente vive a nossa vida. Cheguei, consegui fechar de alguma forma. Ou seja, nesse vídeo a gente falou de lingote de zinco, de bolo de fubá, de shampoo. Desculpa confundir a cabeça de vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Até a próxima.